Esse fim de semana eu fiz uma imersão com um cliente nosso. Basicamente, a gente foi para uma cidade interior para ficar um tempo lá pensando sobre o negócio, o próximo lançamento que a gente vai fazer. E uma das conversas que eu tive com ele foi em relação a como que eu, contrato e dois, como é que eu delego, né? A gente está num momento agora de empresa ali que a empresa está super enxuta, então esse cliente nosso eu estou ajudando eles com várias coisas nos lançamentos dos infoprodutos, mas também como que nós vamos construir o negócio dele, né? Como é que nós vamos contratar. Isso porque eu, na minha empresa, tenho muito mais gente trabalhando diretamente para mim do que ele tem hoje, né? Então a gente passou por essa fase já que ele vai passar agora. E uma das coisas que a gente conversou e eles me perguntaram, né? Porque a gente estava com uma funcionária dele, foi tipo assim, cara, como é que você faz para delegar, né? E já me fizeram essa pergunta várias vezes, não que eu seja um especialista nisso, porque eu não sou, mas eu aparentemente tenho uma facilidade maior do que quase que todo mundo na hora de fazer isso. E um dos principais motivos para eu conseguir ter essa facilidade é só porque eu processo muito as coisas que eu faço e, por consequência, fica muito mais fácil de delegar. E não só coisas que eu faço, mas se a gente está criando um cargo novo ou está contratando alguém novo, que eu ainda não contratei, não tem nada montado, eu realmente paro para montar ou peço para alguém montar. Então, basicamente, no começo do negócio, eu montava vários dos processos, eu vou mostrar aqui como é que eu faço alguns dos processos. Depois que eu contratei líderes de áreas, eu comecei a mostrar para eles como é que eu fazia, para eles poderem criar o próprio processo de como criar processo, né? Então hoje eles têm o próprio jeito de como é que eles fazem tudo isso acontecer, né? E uma das funções, inclusive, desses líderes é criar processos novos, é criar coisas, criar metodologias, criar estruturas, criar documentos que facilitem deles delegarem e também facilitem de quem são os liderados deles também fazerem o que eles precisam fazer, né? E, cara, depois que eu parei para pensar isso pela primeira vez, ou parei para pensar algumas vezes, eu faço um negócio toscaço. Eu basicamente penso o que eu faço, eu escrevo na ordem que eu faço, e eu sou muito bom em escrever de forma metódica. Eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, e blá blá blá. E eu escrevo isso, e aí quando eu vou fazer o processo de novo, eu presto atenção se eu estou fazendo daquele jeito. Então eu abro o processo, vou fazer aquela atividade, aquela sequência de ações que eu preciso fazer e vejo se funciona. E aí toda vez que eu estou fazendo, eu vou remodelando aquilo ali à medida que eu preciso remodelar, se eu precisar, na verdade, né? Outra coisa que é importante também é que a gente sempre vai melhorar o processo. Então, quando a gente está executando alguma coisa e descobre alguma coisa nova, basicamente, eu já coloco naquele mesma hora ali. Então, eu descobri uma coisa nova, eu tenho que mudar o processo, eu não fico deixando para depois, eu já tipo ajusto naquele momento. Então, o processo ele vai ficando cada vez melhor. Uma das coisas que a gente também prioriza na hora de criar os processos é fazer simples, fazer idiota. Tinha uma empresa que eu prestava serviço há uns 2, 3 anos atrás, que basicamente, velho, a gente chamava o processo de PAI, processo anti-idiota. Qualquer um que pegar para ler tem que entender e saber executar, ou quase que saber executar. E se a pessoa não conseguir executar só lendo, tem que ter um videozinho ali explicando, né? Então eu vou tentar mostrar, não sei se vai aparecer, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Mais ou menos, fica uma merda, né? Mas enfim. Resumo da história, tipo assim, isso aqui é um processo padrão que a gente criou para quando a gente fecha um cliente. Então, por exemplo, tá escrito aqui, ó, criar o card do cliente no Trello e colocar a data. Coisa idiota. A pessoa responsável por isso, fechou um cliente novo, vai criar um cardzinho lá do cliente no Trello, com a data que esse cliente vai ter que ser chamado pelo administrativo. Então, quem vai fazer isso é a pessoa do administrativo, baseado na data de onboard, porque a gente só chama a pessoa para pegar alguns dados logo depois do onboard. Tem empresa que faz antes, tem empresa que faz depois, a gente pega depois, tá? Por uma série de motivos, mas eu não quero entrar em detalhes com isso agora. Então a gente espera o onboard acontecer. Então tá escrito aqui, ó, esperar o onboard acontecer. Então, se o onboard acontecer, sei lá, quinta-feira, 10 horas da manhã, sei lá, meio-dia já dá para chamar, né? Enfim. E aí, logo em sequência aqui, não vai dar para ver direito, eu acho, não. Mas tem as mensagens. Então tem mensagem um, mensagem 2, mensagem 3, mensagem 4. Escrita a mensagem do jeito que a pessoa precisa mandar e ela só tem que completar algumas coisas. Então, às vezes é uma data, às vezes é um valor, alguma coisa assim do tipo, as informações que precisa, enfim. O processo é retardado, né? E é claro que isso aqui é uma coisa muito simples, né? Mas isso vale para muita coisa.
Então, sei lá, a gente tem vários gestores de tráfego, a gente tem o processo de como que eles otimizam, a gente tem vários BDRs, a gente tem o processo de como é que eles prospectam. E aí, dependendo do nível de complexidade do processo, é preciso mostrar isso, né, tipo, por um vídeo, por imagem, por texto, qualquer coisa do tipo. Mas também a gente consegue fazer algo em que exige-se também, na verdade, dependendo do processo, que a pessoa tenha um acompanhamento. Então, isso é um outro processo. Então, o gestor, por exemplo, vai ter que ter um processo de acompanhamento dessa pessoa para fazer ela rampar num outro processo que ela está executando. Normal. Então, isso vai, obviamente, tendo níveis de complexidade diferentes. Mas, uma coisa que eu aprendi também com o tempo é que, à medida que a gente foi contratando mais gente, principalmente depois que a gente passou de 10 pessoas no time, fica muito claro quem é muito bom, quem é bom e quem é mais ou menos, e quem é ruim. Então, quando a gente contrata, assim, dá 2 semanas, a gente vê quem é realmente muito bom e quem é ruim não vai ficar. Mas essas pessoas que são muito boas, depois que eu mostro para elas como que eu faço, eu não preciso ficar ensinando mais. Elas já dão conta de tocar o próprio processo, de criar e assim por diante. Então, a vantagem é que no começo isso não é tão nem importante, porque você vai meio que na marra mesmo, né? Mas a gente foi muito na marra no começo que a gente não entendia, depois que a gente começou a entender, a gente começou a processualizar, e depois que a gente começou a contratar mais gente, meio que se tornou uma necessidade, né? Porque não tem como escalar sem ter algumas coisas pré-definidas, ou é bem mais difícil. Então, eu tenho uma facilidade muito grande em delegar muitas das coisas que eu deleguei, porque eu já tinha tudo muito bem mapeado. Né? Então, tem muitas calls minhas gravadas, tem muito processo meu que eu gravei em vídeo, tem muito processo meu escrito, então isso facilita muito. E, com o tempo também, a maturidade do negócio, a gente foi criando processos que vão sendo, obviamente, lapidados com o tempo, mas eles já têm uma base sólida desde o começo que permitem que a gente delegue ou contrate alguém muito fácil. Então, uma das coisas que a gente consegue fazer, um dos cargos, na verdade, que a gente tem uma facilidade muito grande para fazer isso, é o cargo de BDR, justamente porque a gente já contratou tanto BDR, já lapidou tanto o processo de onboard, o processo de acompanhamento, que hoje é meio que existe uma esteira que a pessoa entra e a gente consegue fazer ela rampar e assim por diante, desde a contratação até o onboard, o acompanhamento inicial, a rampagem e assim por diante, tudo é muito fácil para a gente, né? Então essa maturidade ela vem com o tempo também. Então o resumo da história é que eu basicamente sento, escrevo o que eu faço, depois que eu vou fazer de novo aquela mesma atividade, eu vejo se aquele processo faz sentido e toda vez que eu tenho uma ideia nova para aquele processo, eu basicamente vou lá e coloco e adapto. E fazendo isso, obviamente, por bastante tempo, o processo vai ficando cada vez melhor. Então, por exemplo, tem vários processos que eu tenho hoje aqui na empresa que eu criei há 2 anos e meio atrás. Então, óbvio que esse processo hoje ele é muito melhor do que ele era há 2 anos atrás. Mas ele só ficou muito melhor por causa disso tudo que eu falei que eu fiz. Show? É isso. Só bora.